Olá, meu nome é Rosiara Araújo, eu sou professora de redação e estou estudando com vocês a cartilha do participante Enem 2019, é um material feito pelo INEP, material mais recente, e é uma espécie de manual para o candidato se preparar melhor para o Enem. Talvez em 2020 lancem um novo, porém se lançarem, muito provavelmente a mudança será muito pouca. Nós temos várias edições lançadas anteriormente, eu já estudei todas e realmente a mudança é apenas em pontos bem específicos. E se isso acontecer, se lançarem uma cartilha nova, eu gostaria de fazer um outro vídeo pontuando as mudanças. Nós estamos na página 12, vamos estudar hoje a competência 2, e a competência 2 é uma competência que muito me agrada, devido à questão de pontos bem específicos, importantes, para que a partir de agora ganhemos mais nota, devido à nossa estrutura estar mais pautada naquilo que se exige. Então, peguem a sua apostila, peguem a apostila de vocês, peguem a canetinha que nós vamos estudar, tá bom? Página 12, competência 2. A competência 2, ela vai estudar 3 pontos específicos. A primeira parte diz compreender a proposta de redação. Essa parte eu gostaria que vocês sublinhassem, puxassem uma seta e escrevessem obediência ao tema, porque você compreendeu a proposta de redação, vai obedecer ao tema. A segunda parte diz aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Sublinhem, puxem uma seta e coloquem o item o uso do repertório sociocultural. Essa é a parte em que nós utilizamos nosso conhecimento adquirido ao longo da nossa formação, que a gente chama por áreas do conhecimento. E o que é interessante é que o Enem considera tanto a área do conhecimento científico quanto a área do conhecimento cultural, contanto que você utilize algo para sustentar a sua fala. A terceira parte diz, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, sublinhem, puxem uma seta e coloquem obediência ao tema. Muito bem. Então, nós vamos ter 3 critérios muito bem avaliados na competência 2. O segundo aspecto a ser avaliado no seu texto é a compreensão da proposta de redação composta por um tema específico a ser desenvolvido em forma de um texto dissertativo argumentativo, ou seja, a proposta exige que o participante escreva um texto dissertativo em que o tipo de texto que demonstra, por meio de argumentação, a assertividade de uma ideia ou de uma tese. Ou seja, ele especifica logo no primeiro momento qual é o tipo textual exigido. Esse tipo textual, ele é muito cobrado nos vestibulares, nos concursos públicos, nas provas do Enem de 1998 até hoje, todas as edições cobraram um tipo de texto chamado texto dissertativo argumentativo. E basicamente é um texto em que, por meio de exposições de conhecimento, você defende uma linha de raciocínio, uma proposta, uma proposição, o que a gente chama de tese. É mais do que uma simples exposição de ideias. É interessante como as pessoas confundem a banca, confundem a ideia do texto por expor, em vez de defender um ponto de vista. Vão colocando ideias aleatórias não, mas pelo menos justapostas. Estão dentro de um assunto, mas elas apenas vão se somando, em vez de contribuir para o desenvolvimento de uma ideia. E é aí onde a gente peca muito na hora de elaborar uma redação, onde há uma espécie de tangência de tipo, porque em vez de defendermos um ponto de vista, estamos apenas expondo ideias. E ainda tem mais uma coisa que confunde muito na hora da obediência ao tipo. É a questão de você usar muito a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do singular é uma característica do gênero relato pessoal ou até mesmo artigo de opinião. O artigo de opinião pertence ao tipo dissertativo, mas é um outro gênero textual. E aí a gente toma muito cuidado com esse uso da primeira pessoa do singular, por conta de confundir com outros tipos textuais. E o relato pessoal é muito comum, é muito comum que as pessoas confundam devido ao uso da primeira pessoa do singular. Então, tentem evitar, ok?
Continuando a história, diz assim: além disso, é preciso que a tese que você irá defender esteja relacionada ao tema definido na proposta. E essa aqui é aquela parte em que a gente prova que estamos obedecendo ao tema. E nós temos uma técnica específica para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais, sem tangenciar, sem fugir dessa proposta. Nós vamos já chegar nele. O tema constitui o núcleo das ideias sobre as quais a tese se organiza e é caracterizado por ser uma delimitação de um assunto mais abrangente. Por isso, é preciso atender ao recorte temático definido para evitar tangenciá-lo, sublinhe tangenciá-lo. Ou ainda pior, desenvolver um tema distinto do determinado pela proposta, que é o que a gente chama de fuga ao tema. Parece bobagem, mas isso é muito comum acontecer. Eu lembro em 2015, por exemplo, que um dos temas que eu estudei com os meus alunos para o Enem foi sobre a questão da igualdade de gênero, igualdade entre homens e mulheres. E dentro dessa proposta, dentro desse estudo direcionado, nós avaliamos a questão da igualdade salarial, a igualdade de mulher na questão do trabalho, na questão também cultural. E dentro dessa questão cultural, nós acabamos falando sobre a violência, sobre o estupro. Foi também resquício daquele acontecimento em Castelo do Piauí, onde aquelas 4 meninas foram violentamente estupradas, e a gente chegou a comentar um pouco sobre a violência e tal. E aí, de repente, a questão geral direcionada era igualdade de gênero. Estamos vários aspectos? Sim, mas lá no Enem o tema foi persistência da violência contra a mulher. Tinha uma coisa a ver? Tinha. Só que o corte temático da frase temática dada pelo Enem de 2015 envolvia violência contra a mulher, e não a questão de igualdade salarial ou questão de igualdade no trabalho, enfim, né? E dentro dessa ideia de violência contra a mulher, nós tínhamos um elemento que especificava ainda mais a proposta, a persistência. Então, o Enem não queria que apenas falássemos da violência contra a mulher, mas também de como ela persiste até os dias atuais. A ideia de você estar em uma situação comunicativa que é estressante, não deixa de ser, que cobra muito, acaba que a gente não percebe bem que existe uma palavrinha importante, a persistência dessa violência contra a mulher. Os textos motivadores também eram bem específicos quanto à ideia de que existem leis há 10 anos, na época 2015, eram 9 anos da Lei Maria da Penha, ia fazer 10 anos em 2016, e até hoje o texto explicava bem que em 10 anos o número registrado de violência contra a mulher aumentou 216%, se eu não me engano, tinha um texto motivador. E percebe-se que a ideia de persistência era algo que a própria proposta queria que o candidato observasse. Então, a ideia de se obedecer totalmente ao tema é quando nós percebemos que dentro da frase temática existem elementos, são as palavras que a compõem, e que dentro dessas palavras existe a necessidade de nós abordarmos elas especificamente na nossa redação. Então, o melhor espaço para que você prove para o seu corretor que você está obedecendo ao tema é retomar todos os elementos da frase temática, de preferência na introdução. É uma dica minha. Não é obrigado você retomar as frases temáticas na introdução, mas se você fizer isso, você está cumprindo sua parte. Olha, corretor, eu estou entendendo que o tema é sobre isso e tá aqui, olha, eu falei de persistência, falei de violência contra a mulher e falei na sociedade brasileira, porque tinha esse comando também na frase temática de 2015. Então, quando nós toparmos com uma proposta de redação, seja ela Enem, concurso público, vestibular, qualquer, a ideia de se retomar a frase temática é universal. O princípio básico de um texto dissertativo é você não fugir ou sequer tangenciar o tema. Então, para garantirmos que não estamos tangenciando ou fugindo, há de se apresentar essa frase temática na ideia de que você mostre para o corretor que você tem consciência do que está fazendo. Então, você contextualiza a frase temática de cara na introdução, por favor. Então, continuando a história, ele diz assim, página 13. Seguem algumas recomendações para atender plenamente às expectativas em relação à competência 2. Leia com bastante atenção
a proposta de redação e os textos motivadores para compreender bem o que está sendo solicitado. Isso é de praxe. Evite ficar preso, eu adoro isso, evite ficar preso às ideias desenvolvidas nos textos motivadores, porque elas foram apresentadas apenas para despertar uma reflexão sobre o tema. E muitas vezes estamos lá, de novo, em uma situação comunicativa estressante e as ideias fogem da nossa cabeça. Nós devemos, ou nós podemos nos utilizar do conhecimento que o texto motivador nos remete? Com certeza podemos. E exatamente o que ele tem de intenção, esse texto motivador, é de, olha, eu quero que você fale disso, fale daquilo. Só que não é o ideal que você fique limitado, fique preso, é isso que o texto quer dizer aqui, na página 13. Que você fique preso às ideias desenvolvidas no texto motivador. Você precisa extrapolar, você precisa mostrar para o seu corretor que, para além dos textos motivadores, você também tem um conhecimento próprio. É aqui onde você vê a presença do repertório sociocultural, das áreas do conhecimento, sejam elas científicas ou culturais, que você deve ter desenvolvido para chegar até aqui e prestar um vestibular. Então, continuando, não copie trechos. A cópia realmente é muito perigosa. Não é para copiar trechos dos textos motivadores e nem do caderno de questões. Porque muitas vezes uma pergunta lá da prova é sobre o conteúdo que o tema cobra. Aconteceu isso... Foi no Enem de 2015 que veio uma questão sobre a Simone de Beauvoir, falava sobre a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. E aí o Enem era sobre, a proposta de redação era sobre a questão da mulher, né? Veio uma questão e muitas pessoas usaram da Simone de Beauvoir com sabedoria, mas copiar não é bem-vindo, nunca foi. Então, tome cuidado. A recorrência de cópia é avaliada negativamente e fará com que sua redação tenha uma pontuação mais baixa. A redação que apresenta cópia, se ela não zerar por uma cópia integral, ela no máximo tira 80 pontos na competência 2. Isso é muito trágico. Então, evite copiar os trechos. Reflita sobre o tema proposto para definir qual será o foco da sua discussão, isto é, para decidir como abordá-lo, qual será o ponto de vista. Aqui avalie para que você desenvolva bem uma linha de raciocínio. Você precisa desenvolver um ponto de vista e provar esse ponto de vista ao longo do seu texto. Ou seja, reflita, medite o que você quer defender sobre o assunto. Diz mais, utilize informações de várias áreas do conhecimento. Sublinhe, por favor. Isso é obrigatório. Você quer tirar nota mais alta? Utilize informações de várias áreas do conhecimento, demonstrando que você está atualizado em relação ao que acontece no mundo. Essas informações devem ser pertinentes ao tema. Cuidado, porque muitas vezes você aprendeu um repertório sociocultural bem genérico, que dá para usar em tudo. Na hora de argumentar, você não conecta ele com o tema. Isso é perigoso. Tome cuidado. Ele deve ser pertinente ao tema, usado de modo produtivo no seu texto, evidenciando que elas servem a um propósito muito bem definido, que é ajudá-lo a validar o seu ponto de vista. Então, olha só, eu tenho que tomar cuidado com o meu repertório sociocultural. Ele precisa não estar apenas relacionado aos textos motivadores, ele precisa extrapolar, ou seja, ele precisa ser próprio do candidato, não está lá, é seu. E além de ser próprio, ele precisa ser legitimado com alguma área do conhecimento. Ele não pode ser do senso comum, de conhecimento geral, porque, como diz uma amiga minha, quem é você para dizer alguma coisa? Você precisa de alguém que prove o que você está dizendo, de uma prova factual. E esse repertório legitimado, ele não apenas precisa ser legitimado, ele precisa também estar, como diz o texto, pertinente ao tema, tem que fazer sentido. E dentro de fazer relação de sentido com o tema, com aquela frase temática, com aqueles elementos que compõem a frase temática, ela precisa ser usada de modo produtivo. Ou seja, precisa ter um fim para aquele uso. Você está falando isso por quê? O que você quer provar com essa fala, com esse dado, com essa pesquisa, com essa ilustração, com esse recurso histórico, com essa música, com esse trecho de poema? O que você quer concluir a partir dessa análise factual
dessa informação que você está trazendo extra. Então, pense bem sobre isso. A nota máxima da competência 2, ela só vem quando esses critérios que estamos lendo agora estão presentes no seu texto. Aqui diz: e isso significa que essas informações devem estar articuladas à discussão desenvolvida em sua redação, que é o que a gente chama de linha de raciocínio. Informações soltas no texto, por mais variadas e interessantes que sejam, perdem sua relevância quando não associadas à defesa do seu ponto de vista. Ou seja, não adiantou nada você trazer uma informação extra, interessante, criativa, mas não está vinculada à linha de raciocínio, então não contribui, não serve. Tome cuidado. Por último, mantenha-se dentro dos limites do tema proposto, tomando cuidado para não se afastar do seu foco. Uma dica que eu dou é, de vez em quando, vai lá no texto motivador, leia novamente a sua frase temática e veja se o seu texto está respondendo a essa expectativa que o tema cria. Então, faça sempre esse exercício. Fiz minha introdução, vai lá, lê de novo, vê se está ok, faz o argumento 1, vê se o seu argumento está concordando com o seu linha de raciocínio, volte lá de novo, porque a escrita é esse processo de idas e vindas. Esse é um dos principais problemas, diz o texto, esse material do INEP. Um dos principais problemas identificados nas redações dos candidatos é porque eles não conseguem atender a essa expectativa criada pela proposta. Fogem, tangenciam do tema. Fugir é realmente não atingir o objetivo específico. E tangenciar é quando você atinge parte desse objetivo. Então, há duas situações. Ou você foge totalmente ou você tangencia. E eu não gosto de nenhuma dessas opções. Nós temos que obedecer totalmente à proposta de redação oferecida no nosso exame, tá bom? Então, fica aí essas dicas por hoje. Nós continuaremos na próxima semana com a página 14 em diante. Vamos avaliar uma proposta de redação para identificar essas partes. E, posteriormente, nós vamos dar continuidade a essa ideia de tangência e de fuga, ok?